Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa! O Grêmio sofre o jogo todo, mas conquista uma vitória maiúscula, fundamental para, sei lá, né, brigar pelo menos pelo G4 do campeonato. O Verdão pressiona e o Abel reclama. Ele tem razão. Vamos falar sobre tudo que envolveu esse jogo? O Gabriel Grando foi gigantesco. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi um jogo de Copa dentro dos pontos corridos. Por que eu quero dizer e abrir dessa forma, falando sobre a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras? Depois eu vou falar sobre os problemas do Palmeiras também. Sei que tem muitos inscritos aqui no canal, de torcedores do Verdão, que estavam esperando, né, de repente, diminuir a diferença para o Botafogo, ainda não aconteceu, e há uma preocupação com as atuações recentes, especialmente visando o Boca na Libertadores. Falando sobre o Grêmio, o Grêmio foi catimbeiro, e aí já entrando na seara da arbitragem, o Bruno Arleu de Araújo, ele retornou na rodada passada, depois de um tempo na geladeira, depois de ter dado um pênalti a favor do Santos, num 4-3 sobre o Goiás na Vila Belmiro, num pênalti escandaloso que não aconteceu. O cara, um bate no outro, ele marca o pênalti, a CBF congela o Bruno Arleu, fica um tempão na Série B e retorna na rodada passada. E de repente já pega um Grêmio e Palmeiras. Ele é fraco, esse árbitro do Rio de Janeiro. Ele picotou o jogo todo. Ele realmente teve alguns problemas disciplinares no controle do jogo, mas assim, e aí dizendo já para o torcedor do Palmeiras também, o Grêmio catimbou? Catimbou. O Grêmio construiu o seu resultado e depois tentou a estratégia, tentou e conseguiu, né, de sofrer, catimbar, ganhar tempo, foi isso que o Grêmio se propôs a fazer, quase como um time argentino, que a gente fica com raiva quando os brasileiros enfrentam, que eles sabem fazer muito bem. O Grêmio jogou um jogo de Libertadores contra o Palmeiras. Foi assim que eu me senti vendo a partida. O Grêmio brigava por cada bola e competia por cada pedaço de gramado e ganhava míseros segundos tentando, enfim, né, levar a partida dessa forma. Só que assim, o jogo foi acidentado, tá? A gente pode ficar com essa impressão porque o Grêmio realmente tentou ganhar tempo em várias situações, mas o jogo foi acidentado, foram muitos choques de cabeça, muitos jogadores ficaram caindo no gramado, teve até sangue em determinado momento, e aí você vê que não é uma simulação. O árbitro concedeu acréscimos além do que ele já tinha acrescido ao final do primeiro tempo, ao final do segundo tempo. Então, assim, tem uma expulsão do Vijaçante, né, que é por uma falta discutível, porque ele toca no jogador, no Kevin, que estava partindo num ataque promissor, mas eu não vejo um puxão, né, um encontrão a ponto de derrubar o jogador. Ele faz um movimento de buscar o cara, né, e ele acaba caindo e o árbitro acaba expulsando, né, que é uma consequência grave para a falta que ele fez, mas enfim, acho que está dentro da interpretação. Os palmeirenses reclamam de um pênalti no Endrick, que pode dar a impressão de um empurrão, mas eu acho que o Rodrigo Eli tá ali na marcação e eles acabam se embolando. O Gustavo Gomes tenta valorizar um lance também no ataque, em que o Bruno Vini vai com o braço realmente ali na marcação, mas também não acho que é uma falta, e aí houve uma cobrança muito forte depois disso, e isso me chamou a atenção, de um Grêmio que estava competindo e jogando um jogo de Copa, porque aí o Gustavo Gomes, que é um jogadoraço e que estava tentando também ganhar nesse aspecto, o PP vai lá e janta o Gustavo Gomes, e aí os jogadores cercam ele. Teve uma pegada do João Pedro Galvão também, que ele toma um amarelo, e ali eu acho que é um cartão que fica na dúvida. Se o VAR chama para dar o vermelho, não seria nenhum absurdo, reconheço isso. Mas também é bom dizer que o Abel Ferreira sai e abandona o jogo, faltando 1 minuto para terminar a partida, fazendo um gesto de roubo. O João Martins vai até o repórter Fernando Becker da transmissão do Premier, do Sport TV, e diz: nós não somos culpados pelo que aconteceu com o Corinthians, porque o Grêmio foi prejudicado, né, naquele lance com o Yuri Alberto no final do jogo, e na cabeça deles a arbitragem estava compensando. Confesso a vocês que não vejo um benefício ou um prejuízo ao Palmeiras. Mesmo que o Abel tenha saído por conta de uma falta que ele reclama, falando isso, na entrevista coletiva ele já estava bem mais manso, né? Ele já disse que não foi por isso que o Grêmio ganhou, que o Palmeiras perdeu, nós não fomos eficientes, o Grêmio mereceu, o nosso adversário foi efetivo, né? Teve a metade das finalizações nossas e acabou vencendo a partida e tal. Já mudou o tom em relação ao que ele faz na saída de campo. Só que aquele gesto ali, conhecendo o modus operandi,
do STJD e da CBF, acho que vai rolar uma denúncia, pelo menos, da Procuradoria do STJD, porque ele fala com todas as letras que o Palmeiras está sendo roubado. E mesmo que ele não diga isso na coletiva, ele vai ter que se justificar, de alguma forma, por que ele falou aquilo com tantas câmeras hoje, né? Enfim, meio que desvirtuei aqui para a questão da arbitragem, porque inevitável falar disso pela forma como o Grêmio jogou. O Grêmio faz o seu gol e tenta ganhar tempo em todos os lances e se coloca à frente da sua área como um ônibus estacionado para impedir que o Palmeiras empate o jogo. Arriscado? Muito. Ainda mais pela forma com que o Grêmio constrói o resultado muito cedo no jogo. E a partir dali, só dá Palmeiras. No primeiro tempo, em que talvez o Palmeiras merecesse, e aí, se a gente falar de merecimento, né, eu lembro de tantos jogos que o Grêmio jogou melhor e acabou perdendo o jogo, e isso é natural, isso acontece. Você também tem a falta de competência, e o Palmeiras foi incompetente, especialmente nos minutos finais da partida, quando fica com um jogador a mais. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter empatado o jogo, e nos minutos finais, quando a pressão ela já está um pouco mais atabalhoada, ela já não está mais tão organizada, e aí tem as trocas do Abel, ali o Palmeiras poderia ter conquistado algo maior e não acontece, muito por méritos também do Grêmio. O Grêmio repete a escalação, e aí eu queria falar mais também sobre aspectos táticos do jogo contra o Corinthians, que talvez o Renato tenha entendido, né, com a presença do Natan no lugar do Carbajo, que tivesse sido algo interessante, porque o Grêmio faz um baita primeiro tempo até tomar a virada de 3-2, né, para o Corinthians, quando constrói o seu 2-0, com jogadores que dominam o jogo, que tem a bola, que retém a bola no meio, Cristaldo, Natan, PP, Vija. Pois bem, o adversário era outro, era diferente. E aí vai a minha primeira divergência em relação ao Renato. E tô falando depois de uma vitória, tá? A estratégia deu certo, mas ela se verificou muito arriscada. Você não pode encarar o Corinthians, este Corinthians, da mesma forma que você encara este Palmeiras. E olha que este Palmeiras não é o mesmo Palmeiras de, sei lá, alguns jogos atrás. Porque a gente não tá falando... A gente tá falando de um Palmeiras sem Dudu, a gente tá falando de um Palmeiras que deixou o Rony no banco de reservas para ele testar alguma situação diferente no ataque, como o Endrick, que foi o melhor em campo pelo lado do Palmeiras, na minha opinião. Com o Arthur deslocado pelo lado esquerdo, onde ele não rende, ele foi uma figura nula na partida. Com o Mike de ponta direita, em que já fez grandes jogos, tá? Mas não estava funcionando. Com o Veiga não sendo um jogador tão efetivo, acho que foi um condutor do Palmeiras, mas assim, ele não estava na noite inspirada dele. Gabriel Menino e o Zé Rafael talvez tenha feito um dos piores jogos que eu tenha visto dele com a camisa do Palmeiras. Ele perdeu algumas bolas inacreditáveis, que ele não costuma perder. Então, esse Palmeiras, ele tá digamos, um decibel abaixo, um voluminho abaixo. E o Grêmio, ainda assim, se submeteu ao jogo do Palmeiras e esperou o Palmeiras para ver se conseguiria suportar toda a pressão, todo o volume de jogo alviverde. Conseguiu, mas foi muito arriscado. Por isso que eu acho que talvez a maneira de encarar o Palmeiras ela tivesse que ser diferente. E o Renato mesmo explicou isso na entrevista coletiva e eu não entendi, porque ele então sabia que isso poderia acontecer e mesmo assim optou pela escalação. O que ele fala, né? O Abel também explicou o modelo tático do Renato, né? Você tem um 2-2-2-2, ele tem o Vigi e o PP, ele tem o Cristaldo e o Natan um pouco mais abertos e ele tem o João Pedro, o Galvão e o Soares. E aí o Renato mesmo falou, pô, a gente tem praticamente 4 atacantes. Então quando o Palmeiras rompe essa primeira linha dos dois meias, dos dois meio-campistas, praticamente ficam 2 jogadores para você marcar todo o meio-campo do Palmeiras. Tá aí, por que ele não mudou isso? Aí ele mudou, porque eu gosto de ter a bola, o meu time é ofensivo. Mas se você sabe que o Palmeiras é um time que, pelo contrário, também fica com a bola, também ataca e naturalmente seria o proponente do jogo em determinado momento, por que manter essa escalação? Ele muda no intervalo e faz a mesma mexida que ele fez no jogo contra o Corinthians, só que a diferença é que o Grêmio já estava perdendo por 3-2, e aí ele tenta alguma modificação. De novo o Everton Galdino entrando muito bem nas partidas e o Ferreirinha, para ser um jogador que acompanha mais lateral, né, que recompõe um pouco mais e ainda tem a vitalidade de sair para o contra-ataque. Mas eu acho que o Renato deveria ter feito diferente desde o início. E tô falando depois de uma vitória. Ao encarar o Palmeiras, recheasse o meio de campo, colocasse ali, mais jogadores meio-campistas, o próprio Ronald desde o começo, para povoar o setor e tira o João Pedro Galvão, coloca o Ferreirinha desde o começo com o Soares, deixa só o Soares isolado lá na frente e deixa assim. Depois ele tira o Cristaldo também, né, que não tem essa capacidade de recomposição para botar o André Henrique. E o André
Ainda assim, o André rouba uma bola do Zé Rafael, parte no contra-ataque, tabela com o Soares e desperdiça o que seria o 2-0. Porque era só ele tocar no Soares de volta ou no próprio Ferreira. Ele tenta a finalização e a bola desvia no Mike e vai para escanteio. Mas assim, dentro do modelo tático que o Renato mesmo entende como um time ofensivo e que gosta de ficar com a bola, quando a bola fica com o Palmeiras, esse Grêmio tem que correr atrás dos jogadores do Palmeiras. E aí o que a gente teve? Ataque contra a defesa. Belíssimo gol construído pelo Grêmio, do João Pedro, lateral que está se firmando, que é muito superior ao Fábio, realmente, né? Porque ele tem muita força para atacar e defender, e fez um belíssimo gol numa tabela com o Luizito Soares. A partir dali, o Grêmio se retrai. E se retrai não apenas instintivamente, não apenas estrategicamente, mas porque do outro lado está o Palmeiras, que empurra os seus adversários. E era natural que o Palmeiras fosse buscar o resultado. E aí apareceu uma figura espetacular na partida, que se chama Gabriel Grando. Eu também tenho desconfiança como torcedor do Gabriel Grando muitas vezes. Sabe, tem algumas bolas que você pensa, poxa, será que o Kaique, que chegou agora, que tá na reserva, não pegava? Será que o Adriel, que era meio maluco e tal, não pegava? A gente fica com essa sensação. Em outros momentos, porque ele não tem tanta grife, ele não tem tanto marketing, né? Em outros momentos ele faz algumas defesas que eu penso, caramba, ele pegou algumas bolas em Itaquera muito difíceis. Ao mesmo tempo ele toma aquele gol do Juliano, que parece que a bola tá na mão dele e ela acaba escapando. E o Grêmio tomou 4 gols, né? Obviamente não só por culpa dele, né? O Rodrigo Eli fez um jogo muito ruim em Itaquera também. E acabou machucando. E entrou o Bruno Alves. O Bruno Vini, perdão. Porque o Kahneman estava suspenso. E aí o Grêmio teve que se suportar defensivamente. E aí o Grando, cara, ele foi gigantesco. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele, quando saiu em bolas aéreas, e foram mais de 40 do Palmeiras durante o jogo inteiro, ele saiu para decidir. Ele não saiu nenhuma oscilando ou inseguro. Ele saiu para resolver. E isso me chamou a atenção. Ele pega a bola do jogo, que é uma defesa inacreditável. Eu vi muita gente criticando já o Rafael Veiga por um gol perdido, mas, gente, méritos pro goleiro, tá? É a queima-roupa. Ele simplesmente abre um espacate na frente do Rafael Veiga e consegue fechar completamente o ângulo do jogador. É uma jogada em que o Endrick recebe dentro da área, chuta meio mascado com o João Pedro Galvão e a bola cruza, né, a pequena área e vem o Veiga só para empurrar a bola para o fundo da rede e o Grando consegue uma recuperação espantosa. Uma defesa cinematográfica, uma das maiores que esse estádio já viu. E na sequência o João Pedro ainda consegue afastar. Essa defesa especificamente, ela foi importante, mas de resto foram intervenções, saídas de jogo e um goleiro que passou segurança para a defesa. E em todos os momentos em que ele conseguia sair para resolver, ele ganhava tempo. A câmera mostrava, ele falava, ele olhava assim para o lado e falava, putz, agora eu vou segurar a bola aqui. Tava claro, tava visível, era orientação e ele seguiu a risca. Isso também é para ganhar jogo. Porque o Grêmio foi muito criticado nos últimos jogos, especialmente fora de casa, contra o Bragantino, contra o Santos, contra o Vasco, por falta de foco, por não ter concentração. Isso pode ser um pouco pequeno e tirar um pouco da reta do técnico, dos jogadores, mas também é verdade. O Grêmio hoje competiu. O PP foi um marcador absurdo no jogo. E a gente sabe o quanto o PP é um jogador com a bola no pé. Ele se sacrificou hoje. Ele foi um marcador. Ele correu atrás de todo mundo. O PP. O Vija Sante, incansável. O João Pedro Galvão voltando. Cara, todo mundo se doou para que o Grêmio conseguisse o seu objetivo. Poderia não ter acontecido? Poderia, é do futebol. Gustavo Gomes dá uma cabeçada no travessão nos minutos finais que por isso aqui não sai o gol do Palmeiras. Que, repito, por merecimento, talvez pudesse ter empatado o jogo, mas o futebol é bola na rede, é eficácia e o Grêmio que já perdeu tantos gols assim no campeonato, dessa vez conseguiu a sua eficiência. E hoje tem o melhor ataque junto do Botafogo. É uma campanha espetacular, gente. A campanha do Grêmio, que veio da Série B, com um time do zero, remontado, é inacreditável. Nós somos terceiros colocados, um pontinho atrás desse Palmeiras. E se tivéssemos ganhado do Corinthians, hoje seríamos vice-líder com 6 pontos para tirar. 9 pontos para tirar do Botafogo, até me perdi aqui nas contas, e ainda tem o confronto direto, né, que é no Newton Santos e tal, mas o Grêmio ainda estaria no encalço. Mas o campeonato do Grêmio é o G4.
O campeonato do Grêmio é estar entre os 4 e é onde o Grêmio está. E depois das vitórias de Fluminense e Bragantino, o Grêmio precisava ganhar esse jogo. Precisava ganhar desse Palmeiras, que é uma pedra no sapato dos últimos anos. Assim como o Flamengo, o Palmeiras também é. E é uma vitória para dar moral. Mas como disse o próprio Renato, para pensar em algo maior, tem que ganhar ponto fora. Não adianta ganhar ponto só na Arena do Grêmio, como foi nesta noite. O Palmeiras está sofrendo muito ofensivamente. Por mais que a gente fala que houve volume, faltou muita inspiração. Foram 40 bolas cruzadas, muitas finalizações, poucas delas no alvo e efetivamente você terminar o jogo com Gustavo Gomes de centroavante, com o Everton tentando ir para a área, é muito pouco, né? É muito pouco para um Palmeiras que pode ser protagonista de títulos. E quando a gente fala que faltam reforços, é nessa hora que aparece. Porque assim, o Breno Lopes é um cara que volta e meia faz os seus golzinhos, como contra o Goiás, mas ele não pode, na minha opinião, ser a solução para um jogo decisivo. E aí eu já tô pensando no jogo contra o Boca. O Luiz Guilherme, talentosíssimo. O Kevin, ganhando cada vez mais minutos. Esses meninos do Palmeiras, eles ainda vão render demais. Mas quando você vê as substituições do Palmeiras, e aí o Renato vai para a entrevista dizendo, nossa, a diferença é muito grande, olha o elenco que tem o Palmeiras. O Palmeiras tem um timaço. E tem ótimos jogadores e tem um gênio na sua casa-mata, no seu banco de reservas, que apesar do temperamento é um gênio. Ele tá fazendo milagre, cara. Pro Palmeiras ainda estar disputando todos os títulos, ele só perde jogador. Seja por lesão, seja negociado e não há reposição. Ele tem que recorrer à base. Então, assim, isso preocupa o torcedor e eu concordo. Ao Grêmio, tem que comemorar, porque ganhar do Palmeiras do Abel não é nada fácil. E o Grêmio está nesse lugar onde está no campeonato, depois de tudo que aconteceu na temporada, não é nada fácil. Então, assim, se o campeonato do Grêmio é o G4, o Grêmio está cumprindo a risca. E é uma campanha espetacular, pelo menos na minha opinião. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!